Bem-vindos ao vídeo de número 4. Vídeos de número 1, 2 e 3 estão disponíveis aí no mesmo canal, qualquer que seja ele que você esteja vendo. O primeiro sobre a própria categoria mãe, no sentido não existe maternidade libertadora. Depois, em termos de proposição política, tem que acabar a mãe, segundo vídeo. E terceiro vídeo, por que às vezes pode ser melhor a gente banalizar uma categoria do que ficar reivindicando ela. Então, sobre a velha treta mãe de pet, mãe de criança, e este ano com a superação dialética, mãe de planta. Então, vejam aí os vídeos 1, 2 e 3 e depois venham aqui ver o 4, ou enfim, vejam o 4 depois, vejam 1, 2 e 3, mas tudo vai fazer sentido junto. Vídeo número 4, este que está sendo gravado agora, eu demorei um tempão, eu não sei, para mim é uma incógnita se essa questão que eu vou trazer vai ser uma coisa bacana e as pessoas vão falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que legal. Ou se elas vão falar, Marília, você tem que morrer, você tem que ser presa, etc. Como acontece às vezes em algumas discussões com algumas opiniões que eu coloco. Porque às vezes quando a gente critica algumas coisas que vão muito no fundo de certas estruturas, etc., primeiro que é difícil a gente comunicar, às vezes a gente comunica mal também, e segundo que é muito difícil a gente pensar até emocionalmente, assim, de que, tipo, poxa, um negócio foi construído até agora, a gente joga assim no lixo, e às vezes nem é questão de jogar no lixo, mas a gente pensar junto essa crítica e abrir um diálogo possível a partir dela para avançar junto, né? E agora, o famoso momento que todos estavam esperando, vamos discutir a categoria mãe solo. Mãe solo. Mãe solo. Sempre me incomodou quando eu escutava mãe solo. E eu não sabia muito bem por quê. E foi justamente desse incômodo que eu comecei a pensar. Por que é que eu acho tão esquisita essa categoria? Por que eu acho tão estranho a gente falar em mãe solo? Então vamos recapitular um pouco o que é essa categoria mãe solo, né? Existia, antes de se falar em mãe solo, dei um zoom, foi sem querer, gente. Antes de se falar em mãe solo, existia, e existe ainda em muitos círculos, né, uma categoria que é a da mãe solteira. Então essa ideia de que existia a mãe casada, então a mãe que está dentro de um contexto de uma família com F maiúsculo, né, tradicional, e a mãe que falhou, digamos, em estar nessa posição de mãe por excelência, que é a mãe solteira. A própria categoria mãe solo, ela vem já de um ponto crítico, ela vem fazer uma crítica direta a essa questão da mãe solteira, o que é um grande valor, porque sem ter feito essa crítica primeiro e a categoria mãe solo, a gente não poderia fazer a crítica da categoria mãe solo para avançar, né, nesse sentido de tem que acabar a mãe, ou de talvez reivindicar outras coisas que a gente pode construir a partir daí. Então, é muito importante a gente pensar também que a política é movimento no sentido intelectual e crítico também, da gente fazer certas críticas e rebater, e avançar, e reavaliar, e ver que a coisa mudou, e daí ir pra frente. Então, não ficar apegado, né, só porque a gente construiu, enquanto movimento, num certo ponto, enfim, num certo consenso, a gente ficar muito apegado a esse consenso. É importante a gente continuar criticando esse consenso e avançar para novos consensos, e assim que a gente vai dialeticamente construindo a coisa. É só uma breve introdução, né? Então, a categoria mãe solo, ela vem justamente da crítica à mãe solteira. Então, a ideia de mãe solo é de que não importa se é solteira ou se não é solteira, se é casada ou se não é casada, porque a questão ali que está colocada, com a palavra solo, é de que aquela mulher que tem filhos é a responsável por aquele filho ou aqueles filhos, né? Ela é a responsável solo, ela é a responsável, juridicamente, inclusive, sozinha, né? Na minha perspectiva, tem dois problemas com essa categoria. Um que eu já expliquei nos vídeos 1, 2 e 3, que é o problema da gente usar e focar só nessa categoria mãe, mas isso é geral para qualquer outra categoria de mãe que a gente está discutindo, né? Que é o fato de que você esconde qual que é o trabalho concreto do qual a gente está falando em certos momentos. Então, quando a gente usa isso politicamente, a gente esconde. O que a gente está falando é de um trabalho de cuidados. E que, se a gente foca em trabalho de cuidados, a gente vê que ele pode ser feito por qualquer pessoa. Não interessa se é mãe, se não é mãe, se é mulher, se é homem, se... Entendeu? Então, acho que o ponto é por aí. Ou, às vezes, até máquinas, dependendo do caso. Então, acho que a gente tem que ir pensando por aí.
O problema da mãe. Agora, o problema do solo é que eu acho que ele tem um efeito parecido. Quando a gente fala solo, a gente fala como se essa mulher ela tivesse, primeiro, como se essa mulher que é a sola responsável, né, sozinha responsável por essa criança, ou pelo trabalho de cuidados específicos ao qual a gente se refere, a gente está dizendo como se para mim, o problema é que faz parecer que essa pessoa, ela tá flutuando, entende? Quer dizer, não é uma pessoa que foi responsabilizada por aquilo, ou que foi abandonada pelo Estado que não dá estrutura, foi abandonada, enfim, pela sociedade que não propõe modelos que sejam possíveis de compartilhamento desse cuidado, foi abandonada pela cultura que colocou na cabeça dela que só ela pode fazer certas coisas e isso não pode ser compartilhado, porque acontece também. Então, tem uma série de coisas aí em torno que produzem esse fenômeno que se parece na realidade com uma mulher sozinha, totalmente responsável por uma série de trabalhos de cuidado ali. E parece que é só isso, né? Não parece que a gente deixa de enxergar tudo que faz esse fenômeno existir quando a gente fala isso. E quando a gente reivindica essa categoria, ainda por cima, como uma coisa de poder, olha que foda, que ela é guerreira, e ela é mãe solo, e não sei o que e tal, por um lado, a gente tem um lado bom, que é a gente realmente reconhece o quanto de força e de resistência é necessário essa mulher ter para aguentar essa carga. Isso a gente está assumindo que elas aguentam, porque na real o que acontece é que não aguentam, e por isso que é tão zoado a gente pensar nesse cuidado individualizado, é por isso que sofrem, é por isso que são oprimidas em diversos níveis, etc. Bom, né? Então, por um lado tem isso, e por outro lado, quando a gente foca nessa questão de, nossa, que super poderosa e tudo mais, a gente faz parecer também que é uma coisa muito mágica, muito mística, e que a pessoa que é uma coisa boa, sabe? E não é uma coisa boa, uma pessoa sozinha, não importa, né, até inclusive homem, mulher, uma pessoa sozinha ser responsabilizada por uma carga de trabalho de cuidado absurda, além do o trabalho produtivo, digamos, em termos marxistas aí, que a pessoa vai fazer na sociedade, e além de, quer dizer, é uma loucura, tipo, não é pra ser legal, entendeu? Não é um elogio, não é uma coisa bacana, saca? Tipo, essa pessoa, a sociedade falhou com essa criança, falhou com essa pessoa, falhou de certa maneira no sentido de, tipo, não dar estrutura, de não dar apoio, dessa pessoa ser abandonada, cara. Então é isso. Eu acho que a categoria mãe solo, ela parece um nome bonitinho demais e uma categoria bonitinha demais para uma coisa que é muito problemática, que é o modelo e a estrutura de como a gente organiza socialmente a divisão de tarefa de cuidado. E é isso que está na base de toda a discussão da categoria mãe e da categoria família. E é aí que eu quero chegar com vocês e que a gente vai passar em todos os vídeos.